está à procura de um homem de Deus, aí você começa a ver aquele homem cristão que carrega uma Bíblia debaixo do braço, que vai à igreja, que fala de Deus, mas dentro de você algo está dizendo não. Mas será que você é exigente demais ou é seu discernimento dizendo que você está em perigo? Hoje nós vamos falar abertamente de 3 tipos de homens que, mesmo sendo cristão, as mulheres têm rejeitado. E elas devem sim seguir esses sinais. Então fica comigo para você entender quais são esses tipos de homens que você deve ficar em alerta e também fugir. O primeiro sinal que você não deve ignorar é que ser apenas cristão não garante que vai ser um bom esposo. Isso mesmo, porque muitos homens cristãos, eles vestem a capa de religiosidade, de servo de Deus, para ir no culto do domingo. Mas quando chega na segunda-feira, ele não tem as características do fruto do Espírito. Então ele é só crente na igreja. Nos outros ambientes, ele não é um servo de Deus. Ele não dá testemunho de crente. Então você tem que ficar ligado, porque essa pessoa que você está querendo se relacionar é para uma vida toda. Então você tem que ver se ele é bom, um bom homem, um servo de Deus, de verdade, no trabalho, na vida dele com os amigos, na faculdade, na família dele, dentro da casa dele, com os pais e com os irmãos. Então você tem que ver tudo isso em todos os âmbitos para ver se ele realmente é um homem de Deus. Porque às vezes as moças ficam muito assim preocupadas. Ah, não, mas aqui na igreja ele é nossa do louvor, ele é um crente, ele fala bem a palavra de Deus. Nossa, mas você conhece ele só na igreja e nos outros ambientes. Ele é realmente esse homem de Deus que ele mostra ser lá na igreja, ele tem que ser igual em todos os lugares. E esses homens ainda, eles não têm um propósito definido. Eles, tanto faz, o que der, dê, o que vier, vem. Então, quem não tem um propósito, não sabe para onde quer ir, vai para qualquer lugar. Sabe aqueles homens, que tá tudo bem, de qualquer jeito. Não, você pergunta, o que você quer pro futuro? Não sei, o que der veio. Eu vou viver da palavra, vou viver do reino de Deus, vou viver de pregar. Você tem que ficar alerta. Você quer isso para sua vida? Um homem que vive do que der, do que chegar, não tem propósito, do que quer na vida. Você tem que ficar alerta e você tem que correr desse tipo de homem, porque ele tá aí trabalhando mais na preguiça. Outro ponto é você tem que ver a maturidade, se ele é homem de verdade. Porque tem muitos meninos disfarçados aí de homens, ou então, muitos homens disfarçados de homens, mas são meninos, são imaturos, não têm maturidade emocional e espiritual. Se você casa com um tipo de homem desse, como que vai ser sua vida? Você está preparada para ser você suprir as emoções desse homem, já que ele não tem maturidade emocional? Que você, mulher cristã, que está esperando aí chegar o seu homem de Deus para você casar, se esse vídeo abriu os seus olhos para que você possa analisar esses tipos de homens e rejeitá-los, aproveita e se inscreva no canal. Porque agora eu vou falar para você quais são os 3 tipos de homens que você, como mulher sábia, serva de Deus, deve rejeitar. A mulher cristã sábia, ela rejeita o tipo de homem que é espiritualista e improdutivo. Sabe aquele homem que ora para tudo, mas ele não age? Estou orando, esperando em Deus ele mandar um emprego, mas não vai atrás de buscar um emprego. Ele ora, ele fala, não, mas usa a palavra de Deus para falar assim, não, mas tudo tem que ser na direção de Deus. Ou usa outros versículos para justificar a sua preguiça, a sua improdutividade. Existem muitos homens assim, que você olha para ele e fala assim, nossa, olha só, isso daí é um homem de Deus. Por exemplo, no meu tempo de jovem, antes ele procurando, esperando um jovem para casar, tinha um jovem que eu admirava muito, era muito pregador da palavra de Deus, pregava bem, estava nos congressos pregando. Eu admirava muito, falava, olha esse rapaz aí. Mas quando eu fui conversar com ele, era um preguiçoso que queria viver da obra de Deus. Aí eu pensei, isso não dá pra mim. Eu não quero um homem que fique esperando o dinheirinho da obra para poder viver. E ele já vivia assim, ele não trabalhava, um dia estava num trabalho, outro dia no outro. E aí eu falei, o quê? Não serve pra
minha vida não. E aconselhava minhas amigas a rejeitar esse rapaz também. E era um rapaz bonito e que tinha boa conversa e tudo mais. Mas não é isso que você tem que se prender. Porque já pensou você ter que sustentar o seu marido, sendo que ele que tem que ser o provedor do lar? Ou então você vai passar muita, necessidades na sua vida, porque o homem, ele é improdutivo, é espiritual demais, mas é improdutivo, um preguiçoso. A mulher cristã sábia, ela também rejeita o religioso autoritário. É aquele que conhece todos os versículos sobre submissão da mulher. A mulher tem que ser submissa, a mulher, sabe todos os versículos que é falado ali na Bíblia para as mulheres, para elas, que elas devem ser. Mas eles não conhecem nenhum versículo que fala que o homem tem que amar a sua esposa, que tem que dar a vida pela sua esposa. Esses eles ignoram. Mas fala, a mulher tem que ser submissa, a mulher isso, a mulher aquilo outro. Então você tem que ficar muito alerta, você tem que conversar, com esse rapaz, com esse homem que você está desejando se relacionar com ele, para que você possa filtrar todas essas coisas que eu estou falando aqui. Então, esse autoritário, imagina só como ele vai ser como esposo. Se não, para se relacionar, está solteiro, ele já age com esse tipo de pensamento e no casamento. Porque há muitas mulheres que falam assim, não, mas quando eu casar, ele vai mudar. Não vai mudar, não. Ele vai aumentar ainda mais esses seus pensamentos. Esses pensamentos que ele tem autoritários serão aumentados ainda mais dentro do casamento. A mulher cristã sábia também, ela rejeita o tipo de homem que é o menino da igreja. Já ouviu falar sobre isso? Ou você já observou algum jovem que está nessa situação? Tem 30, 40 anos, mas ele pede opinião para tudo, ele pede opinião da mãe para tudo, e tudo ele tem que passar pela opinião da mãe, pela opinião do pastor, porque senão a minha vida não vai dar certo. Como é então se esse homem ele não toma suas próprias decisões, como ele vai ser o provedor da família? Como é que ele vai ser o sacerdote do lar? Como é que ele vai direcionar a família? Sempre ele precisa de buscar ajuda dos outros. E ele não vai buscar ajuda em Deus. Ele vai buscar ajuda na sua mãe, na opinião dos outros. Não que ele não deva pedir opinião para as outras pessoas, não é isso. Eu estou falando daquele pessoa que não tem maturidade, não tem pensamento próprio. Tudo ele depende dos outros para ajudá-lo. Ah, mas se falar alguma coisa, não, tem que ouvir a opinião dele. Não ouve o que a esposa tem a dizer, não ouve o que a namorada, a noiva tem a dizer, mas sim a opinião dos outros é que vale. Então esse homem, você tem que ficar em alerta máximo. Agora que você já sabe o que rejeitar, você também precisa saber o que você deve priorizar. Você deve priorizar o caráter provado em meio à pressão. E o que isso quer dizer? Quando tudo está dando errado, como esse homem ele reage? Quando as coisas não estão indo bem, quando aconteceu alguma coisa que deixou chateado esse homem, como ele reage? Ele tem o quê? Domínio próprio? Porque o domínio próprio vale mais do que milhões de palavras faladas de amor, de coisas bonitas. Se ele tem domínio próprio, ele vai ter domínio próprio na hora da pressão dentro do lar, na hora que haver algum desacordo ali, ele vai ter um bom comportamento. Então, se ele é um homem que tem domínio próprio, isso você deve priorizar muito para que você tenha um bom homem ao seu lado. Você também vai priorizar o homem que respeita as suas individualidades. Sabe, aquele homem que não se sente ameaçado quando você cresce, mas sim aquele que incentiva o seu crescimento. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui. Na minha época de namoro, lá, conheci um jovem que eu achava certo para casar. Ele um dia falou bem assim, eu falei para ele que eu queria fazer faculdade e tal. Ele falou assim, mulher minha não faz faculdade. Isso aí é bobeira, isso não serve. Ainda mais porque eu ia ter que viajar da minha cidade para outra cidade. Ele falou assim, mulher minha não vai viajar para estudar, fazer faculdade. Naquele momento eu já vi que não ia dar certo. Já terminamos o namoro porque eu vi que não ia dar certo, porque o meu desejo era estudar. Então ele não ia incentivar meu crescimento como espiritual, o meu crescimento profissional, então não ia, pessoal também, não ia incentivar. Então é isso que você deve observar. Se é um homem que ele se sente ameaçado com o seu crescimento, então não deve ser priorizado. Então você tem que priorizar aquele que te incentiva a crescer em todas as áreas da sua vida. Você também deve priorizar um homem que seja consistente e tenha atitude. Que ele realmente faz o que ele fala.
E não fique só falando. Ele tem que ter a atitude de ser o que ele fala, aquilo que ele defende. Então, se é um homem que ele tem consistência, que não desiste, que trata bem as pessoas em todo o tempo, não só fala assim, tem que tratar bem as pessoas. Não, ele trata as pessoas bem, ele tem amor, ele tem bondade, ele tem as características do fruto do Espírito, é um homem batalhador, que trabalha, que não fica mudando de emprego o tempo inteiro, né? Que não tem consistência na sua vida. Que ele fala, eu sou um bom homem. Mas o que você vê não é isso. Eu trato bem as pessoas, mas você vê ele destratando uma pessoa. Eu ajudo os outros, mas você nunca vê ele ajudando os outros. Então você tem que estar em alerta. Se o que ele fala realmente está condizente com o que ele faz, né? Se ele tem realmente a atitude de ser realmente quem ele diz ser. E você, mulher cristã, se realmente você deseja casar, ter um relacionamento saudável na presença de Deus, você realmente deve orar. Orar, buscar, né, a presença de Deus, para que quando o homem certo chegar, você possa agir. Porque existem muitas mulheres que estão orando, buscando o homem de Deus, mas elas, quando chega esse homem de Deus ali na sua comunidade, ela não consegue identificar, ela não consegue reagir. Às vezes o homem veio falar com ela, ela já observou todas essas características, mas ela não tem reação de dizer que realmente quer, de se portar também com compromisso. Leia a história de Rebeca. Quando Rebeca, ela observou que Isaac realmente era um homem de Deus, ela foi até Isaac, né? Ela agiu. Porque se a pessoa, é um homem de Deus, mas eu não sei. Quando o pai dela perguntar, ela ia falar, não sei se eu quero, não sei. Ela falou, simplesmente ela disse, eu vou, né? Então, às vezes chega um homem de Deus na sua frente aí, está te cortejando, mas você sabe, não sei se é de Deus. Não sei se é o homem certo. Aí você vai perder um bom relacionamento, um bom homem de Deus, porque você não sabe reagir. Mas aí você realmente quer casar? Chegou o homem de Deus, ore, peça, observe tudo isso que nós falamos aqui, e aí você vai reagir. Sim, eu quero casar, vamos casar. E não ficar sem enrolação, tem que namorar 5, 10 anos para casar. Não, cristão não tem isso. Cristão namora e casa. No máximo aí eu falo assim, 2 anos. 2 anos eu já acho demais. Mas vamos cada um no seu tempo também, né, gente? E você, já conheceu algum desses 3 tipos de homem? Ou já fugiu de alguma dessas ciladas? Comenta aqui, eu valorizo o caráter. Porque eu vou saber que essa temática foi importante para você fazer as suas escolhas corretas. E também, se você quer continuar fazendo boas escolhas em relação a um homem de Deus para se casar, assista esse vídeo que eu separei aqui para você e que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Até lá!